Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Esse programa e o movimento SOS Brasil Soberano, ele nasce, com o objetivo de resistir ao golpe que ocorreu no Brasil depois de 2016, com o impedimento da presidenta Dilma. E a partir do desenvolvimento e da soberania, nós procuramos discutir diversos problemas brasileiros. Hoje nós vamos fazer um programa que, de certa forma, é até um prosseguimento do programa da semana passada, quando tratamos, através do cinema, com Silvio Tendler, a questão da luta de classe, do seu novo filme. Tratamos também, falamos da juventude e da resistência da periferia. Então, hoje nós vamos falar sobre a educação e a educação como forma de revolução. Beth, com quem nós vamos contar para esse programa de hoje? Bom, nós já estamos, olá todas e todos, nós já estamos aqui com os nossos convidados no vídeo. Nós vamos receber hoje o professor Rafael dos Santos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Professor, ele é historiador, professor associado da Universidade do Estado do Rio, com atuação em movimentos de cultura, pesquisa e ação social. Ele foi diretor do AfroReg e do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, CEDINE-RJ, e atua na área de educação em movimentos sociais e de cultura negra. Muito obrigada pela sua participação. E o Pedro Monforte, estudante de mestrado em Engenharia Metalúrgica de Materiais na COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é militante das Brigadas Populares e fundador e membro da Força Motriz, um coletivo estudantil de assessoria técnica popular a projetos comunitários de engenharia, projetos no campo da engenharia, dentro das comunidades de praticamente 6 favelas do Rio de Janeiro. É diretor também de infraestrutura e urbanismo da FAFERJ, a Federação das Associações de Favela do Rio de Janeiro. Obrigada, Pedro, por estar aqui conosco. Nós vamos começar, eu vou pedir primeiro para o professor Rafael dos Santos, porque nós vamos tratar do assunto educação, e a gente sabe que educação na história do Brasil sempre foi uma área onde, durante muito tempo, o acesso ao conhecimento, a democratização do acesso ao conhecimento acabou excluindo grandes parcelas da sociedade brasileira. Então, nessa linha do tempo, eu queria que você nos ajudasse nessa linha do tempo de uma história de exclusão e do que vem acontecendo nos últimos anos com ProUni, sistema de cotas, a tentativa de políticas públicas de inclusão e de diversidade nas ações educacionais. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas, eu agradeço o convite, e é preciso resistir, e vamos resistir com muita esperança e produção de conhecimento. Olha, eu vejo uma situação muito complexa, porque a modernidade na educação no Brasil, os primeiros debates sobre a expansão da educação no Brasil, com o movimento escolar novista, etc., a gente deve ter por base um livro de um brasilianista porto-riquenho chamado Jerry Dávila, chamado Diploma de Brancura, em inglês, Diploma of Whiteness, que aqui no Brasil saiu pela editora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em que ele mostra como a luta do movimento escola novista, ou seja, a modernidade no campo pedagógico brasileiro, quando a gente se forma num campo propriamente pedagógico educacional brasileiro, ele já é eivado de projetos eugenistas, racistas, num ideal de Brasil, embora tenha os seus méritos, que são indiscutíveis, inclusive o movimento escolar novista e Anísio Teixeira inspiraram Darcy Ribeiro, inspiraram a luta, a defesa da escola pública, da expansão do ensino público de tempo integral. Eles também vieram eivados de defeitos e visões preconceituosas que se disseminaram no Brasil. Esse do Jerry Dávila, ele é fundamental para a gente compreender isso. Mas, na questão da luta pela expansão da educação, a gente vai tendo, ao longo do século XX, um embate pela defesa do ensino público gratuito e laico,
contra interesses privatistas, sobretudo interesses confessionais. No século XX era eminentemente a Igreja Católica e a questão de dinheiro público para escolas confessionais. A gente chega na década de 50, vou tentar resumir algumas coisas para a gente ter um debate com os outros colegas, né? A gente tem todo um burburinho do que é o Brasil como potência, que é a década de 50 do século XX, os movimentos também de educação de base, né? Os movimentos de educação como elemento de libertação, é aí que a gente tem um protagonismo de Paulo Freire, né? A gente tem todo um movimento de alfabetização e de educação como esperança, dos centros populares de cultura da UNE, né, que a ditadura militar interrompeu. Mas, por outro lado, o próprio movimento de resistência à ditadura tinha na educação uma questão fundamental. Né? Os sindicatos de professores, né? A formação do CEP no Rio de Janeiro, né? A demanda por ampliação de escolarização. E a gente, na década de 80 e 90, a gente entra numa seara mais própria do Pedro Henrique, que são os primeiros movimentos de pré-vestibulares comunitários, né? A ação do Frei Davi, ainda na Baixada Fluminense aqui no Rio, antes dele se mudar, né? O surgimento do Educafro, o movimento indigenista, que antes, durante e após a ditadura militar, sempre teve na questão da educação também um elemento, né? De inclusão. Hoje a gente tem muitos indígenas, muitos não, mas alguns indígenas com doutorado, esperamos que tenham mais, né? E uma expansão muito grande. E isso acabou tendo um certo reconhecimento, né? E se plasmou nos governos do presidente Lula e presidente Dilma, né? Como a emenda 59, a emenda constitucional 59, que garante a expansão, né, da obrigatoriedade do ensino, a expansão do acesso ao ensino superior de diversas formas e o reconhecimento da diversidade, ou das diversidades, se preferirem, né? Da questão afrodescendente, da questão indígena, da questão de orientação sexual, da questão de gênero, entre outras, né? Se a gente for citar aqui todas, a gente acaba não tendo tempo, né? O restante das coisas que eu acho que eu poderia falar, a gente deixa para o debate, para dar um espaço para o Pedro também falar. Rafael, você fica à vontade, você e o Pedro aqui, vocês podem de vocês. Mas é bom a gente se disciplinar no tempo e fazer o bate-volta, né? Não, tem muita coisa para falar, mas aí para não deixar o Pedro falar e depois ele devolve. Para dizer para os nossos internautas, né, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, nós estamos diante de dois jovens talentosíssimos, né? E é aquilo que nós estamos falando sempre, né? A esperança vem da periferia. E exatamente são esses intelectuais jovens, né, que são promissores. A esperança nossa de transformar esse país através do processo de revolução, de resistência, é exatamente por aí. Pedro, exatamente onde eu quero entrar com você, com o projeto Força Motriz, que é um projeto que você explique para a gente esse projeto, né, o objetivo de vocês é de formar intelectuais orgânicos nas comunidades, como o Rafael já falou aí. Explica para a gente, com tranquilidade, esse importante projeto que você desenvolve junto às comunidades, né, da periferia do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar participando dessa transmissão, estar dividindo essa mesa aqui com o professor Rafael, com nossos entrevistadores aí, fazendo um trabalho incrível. Então, o Força Motriz, né, ele é um trabalho que nós desenvolvemos nas Brigadas Populares. Ele já vai fazer 3 anos agora, né? E o Força Motriz, ele é uma proposta audaciosa que nós tivemos de construir uma estrutura de movimento estudantil, que de fato inclusive estou aqui na UFRJ, sou aluno daqui, mas estou aqui também para representar essa questão, um coletivo que nasceu na UFRJ, de estudantes universitários, né? Só que nós quisemos construir esse coletivo para realizar aquilo que o movimento estudantil universitário sempre disse, né, de construir um movimento estudantil para fora dos muros da universidade, né? E nós nos propomos a fazer isso na realidade, né? Fazer de fato isso acontecer. E então nós decidimos, né, o coletivo Força Motriz é um coletivo de juventude, faz parte das Brigadas Populares, né, que é uma organização de luta popular. Então nós criamos o Força Motriz e o papel do Força Motriz é participar da luta popular, de diferentes projetos que compõem a luta popular, e no Rio de Janeiro, onde nós surgimos, que é especificamente a luta das favelas, né, do movimento comunitário, utilizando a técnica e a tecnologia que nós obtemos dentro da universidade como estudantes, né, colocar essa tecnologia, essa técnica a favor do povo. E uma das
das principais linhas de projeto que nós temos nas brigadas é a educação popular. Nós construímos a rede de educação popular Só Cria, né, que é uma rede que também existe há aproximadamente 3 anos. Ela começou com um pré-vestibular na Rocinha, né, um pré-vestibular social, e agora nós já estamos indo para a nossa 4ª comunidade, né, agora com diferentes áreas, né, nós atuamos não só agora com pré-vestibulares, mas também com pré-enseja, né, com reforço para a juventude, para educação básica, né. E nós construímos isso por acreditar, né, muito do que o professor Rafael já colocou muito, né, que a luta pela educação é uma pauta estratégica para a esquerda, né, não só porque ela é uma pauta popular, né, ainda mais entre a juventude. Nós temos que lembrar, ainda mais nesse momento que o Brasil vive, que a juventude uma das faixas da classe trabalhadora que mais sofre com essa crise, né, onde estão os maiores níveis de desemprego. Então, é uma juventude, principalmente nas periferias, a juventude negra, a juventude pobre, né, que não tem oportunidades e que chega à vida adulta, que não é com 18 anos, chega à vida adulta ainda na pré-adolescência, né, sem nenhuma perspectiva de país, de emprego, de condições de vida. Então, a luta pela educação é, primeiro, uma luta por boas condições de vida, pela sobrevivência do nosso povo, né, principalmente da juventude, e também uma pauta estratégica, porque sem educação não se constrói luta, né? Desde a luta organizada nos seus diferentes pautas, a luta sindical, a luta popular, a luta estudantil, não existe nenhuma construção política que se sustente, nenhum processo revolucionário que se sustente sem educação. Então, construir intelectuais orgânicos, construir principalmente militantes populares que vivem a luta no seu cotidiano, que vivem a luta para sobreviver, para ter boas condições de vida, né? Formar esses intelectuais é fundamental para interiorizar, aprofundar a nossa luta e principalmente reconstruir a capacidade da esquerda de ter base social popular, né? Conseguir ter identidade popular. O povo realmente se vê identificado na esquerda. Para isso a gente precisa de povo pensando, formado, né? E sendo capaz de organizar mais pessoas. Então, nós acreditamos que essa é a base e as 2 tarefas estratégicas aí da educação popular. E Pedro, explica para a gente, né, porque muitas pessoas talvez possam não saber. O que vocês definem como intelectuais orgânicos? Qual é o objetivo? O que é isso? Você pode tentar explicar para o pessoal? Claro. Na verdade, na visão da nossa organização, das brigadas, o conceito de intelectual orgânico se confunde com o conceito de militante, né? Nós temos muitas correntes de organizações de esquerda que acreditam que o militante tem aquele perfil universitário, que leu todos os livros marxistas, né, que tem um nível de estudo muito elevado e definem esse como um perfil revolucionário. Isso é um revolucionário e o povo é uma base que nós precisamos alcançar. Nós não acreditamos nessa ideia. Nós acreditamos no conceito de militante popular e de massas. Para nós, o militante revolucionário é as pessoas que vivem as condições que queremos mudar, que vivem nas periferias, que têm capacidade de interpretar os problemas que vive e propor pautas e construir pautas para, né, organizar o resto dos seus iguais. Então nós acreditamos que essas pessoas, essa base social é militante, é revolucionária e é socialista. E para isso tem que ser formada, né, tem que estudar. Também não podemos defender o culto ao subdesenvolvimento intelectual, tem que ter estudo, tem que ter formação, mas compreendendo de que eles, né, o povo é militante, tem que ser militante. Criar isso, então, que é o intelectual orgânico, que é o militante popular, que adquire através desse estudo, que é um estudo aplicado, que é um estudo de organização política, de fato, construir essa organização no seu território e em outros territórios, né? Que gerar consciência de classe, que permita ver que a luta do meu território, da minha comunidade, na verdade é a luta de todas as comunidades, na verdade é a luta de toda a classe trabalhadora no Brasil. E a partir disso crescer e fazer crescer a organização junto. Muito obrigado. Maravilha, Pedro. Voltando nisso que o Pedro falou, agora eu queria saber de vocês dois. O Pedro falou das pautas, né? Das pautas que podem operar essa transformação. Esse ano nós estamos
fazendo uma homenagem ao centenário do Paulo Freire, né, como o professor Rafael já citou, um dos grandes educadores. Mas as pautas e a luta de resistência, ela acontece num ambiente, num momento bastante hostil, né? Essa semana mesmo, o ministro da Educação chegou a declarar que a universidade é para poucos, né? Recentemente, não sei se foi essa semana passada, ele declarou que a universidade é para poucos, né? Então, como que essa pauta, assim, emancipatória, humanizante, revolucionária mesmo, que nós estamos tratando do acesso à educação como um processo de revolução, né? Como dizia o Darcy Ribeiro, a falta de educação e de políticas públicas de educação no Brasil não é um problema, é um projeto, né? É um projeto de dominação, é um projeto de colonização. Então, eu queria que vocês dois mostrassem para a gente quais são as pautas dessa resistência que vocês, em cada um na sua área, conduz nesse momento. Bom, em primeiro lugar, ele não só disse que ensino superior é para poucos, como dias depois ele disse que a pessoa deficiente atrapalha o processo de ensino-aprendizagem, né? É lamentável não só porque ele é um educador com pós-graduação em educação pela Universidade de São Paulo, que não é pouca coisa, e até por ser um líder religioso, né? Ele é um pastor, e ele foi reitor de uma universidade privada, mas foi reitor. Então é lamentável. Não só no ano do centenário do Paulo Freire, mas ano que vem a gente tem o centenário do Darcy Ribeiro e o centenário do governador Leonel Brizola. E quero mandar um recado para vocês aí do Rio Grande do Sul. Se não existe analfabetismo no Rio Grande do Sul, ou se o analfabetismo do Rio Grande do Sul existe, mas é menor do que a taxa nacional, não é por causa de imigrante italiano e alemão, não, senhor. Foi porque o governador Leonel Brizola construiu 6.000 escolas nesse estado. As famosas brisoletas, que até o jornalista Carlos Barcelos agradece a oportunidade de ter estudado graças à escola que o governador Leonel Brizola colocou lá. É preciso dizer isso. Vocês podem até discordar do trabalhismo, discordar do Brizola, vão ter que reconhecer isso. Eu estudei em colégio federal, colégio Pedro II, mas hoje o meu acesso à cultura se deu porque a Biblioteca Estadual Celso Kelly, que é a atual Biblioteca Parque lá na Central do Brasil, era aberta ao público, exibia filmes, tinha todo um projeto de articulação entre educação e cultura, e ciência e tecnologia. Então, é preciso dizer isso. E aí eu queria dizer, né, dentro dessa questão de resistência, que logo após o impeachment, ainda em 2016, no mesmo ano do impeachment, foi aprovada a famosa PEC dos gastos, que produziu um teto para os gastos públicos, que impediu o avanço das políticas públicas, inclusive as políticas educacionais. E isso não é à toa. Exatamente, a gente estava tendo governos progressistas com um avanço progressivo das questões educacionais. A gente podia ter divergências, muita gente critica o ProUni, mas havia um fato. Houve uma expansão do acesso ao ensino público, tanto no ensino privado como no ensino público, ainda que com críticas, etc. Isso é uma questão que eu acho que a gente pode ter como pacífica, né? Ainda que com críticas, tá? Não estou dizendo que não haja, né? Mas o acesso, inclusive, das minorias, a gente vinha tendo isso. A transformação do Fundef, que era o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, para Fundeb, que é Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, ampliando, além do ensino fundamental, pegando também a educação infantil e a educação básica e completando o ciclo de financiamento, que é fundamental, que foi fundamental, e a PEC de gastos que travou isso. Né? E todas as políticas que a gente vem tendo a partir de agora. Eu tenho alguns dados aqui para vocês, dados do Ministério da Fazenda. Vamos pegar, a Dilma saiu, ela foi afastada em maio de 2016, o impeachment em agosto e setembro. Mas ela governou, o último ano em que ela governou totalmente foi 2015, correto? Então vamos pegar aqui alguns dados para vocês que eu vou comparar, tá? Em relação a 2019, que eu não tenho os dados de 2020, em 2019, a execução orçamentária com o ensino superior correspondeu a 35,44% ao que foi gasto em 2015. Mas lembrando que o ano de 2015 já foi um ano de ajuste fiscal. Os serviços de transferência para a educação básica, em 2019, corresponderam a 56% às transferências para estados e municípios no ano de 2015. E a transferência para o ensino profissional correspondeu a 35,27% para o ensino profissional. E as despesas administrativas com a educação, de uma forma geral, ou seja, despesas com salário, essas coisas todas,
salário, financiamento, material básico, a operação do MEC, corresponderam a 37,44%. E aí, para quem acha que o Estado brasileiro é caro, tá? Eu tenho dados da Intrínseca Consultoria Econômica, que aí aí é inquestionável, porque a gente está falando de uma consultoria privada, tá? Os últimos dados dela correspondem ao ano de 2014, tá? A França, o gasto público na França, o gasto do Estado corresponde a 54% do PIB. A Suécia, 49%. O liberal Reino Unido corresponde a 40%. O Brasil correspondia a 32% e o ultraliberal Estados Unidos, 31%, ou seja, apenas 1% abaixo do Brasil. O Estado consome. E olha que lá eles consomem... Bom, passar reforço, professor. Pode falar aí, pode ficar à vontade. Então, antes de tudo, queria reforçar a saudação que o professor fez para o brizolismo, né? Temos que ainda aprender muito a recuperar e aprender com o que foi a experiência de Leonel Brizola, né, a luta tanto lá no Rio Grande do Sul quanto aqui no Rio de Janeiro. Mas falando sobre essa questão que foi colocada, né, essa fala do ministro, e na verdade todas as ações do governo Bolsonaro, desde o seu início até aqui em relação à educação, foram muito claros, né? Foram muito claros porque é isso que não só o governo Bolsonaro pensa da educação, mas o que antes de qualquer coisa a burguesia brasileira pensa da educação, né? Tem que lembrar que o bolsonarismo nada mais é do que uma das muitas representações da burguesia brasileira hoje. Então, para a nossa burguesia, é para isso que a universidade serve. A universidade não é um lugar para pobre, a universidade não é um lugar para gente que pensa uma alternativa popular para o Brasil, uma alternativa de esquerda, uma alternativa verdadeiramente libertária, né? Pelo contrário, na nossa conjuntura, né, a universidade, para a nossa burguesia e para o governo Bolsonaro, só serve para duas coisas: formar pessoas com capacidade crítica de questionar o governo, né, e uma visão assim de conjuntura bem atual. No cenário que nós estamos, a volta presencial das universidades públicas representa um risco muito grande para o governo Bolsonaro. As universidades voltando, né, vão representar com certeza um dos principais polos de combate contra o bolsonarismo. E isso está na conta para 2022. Né? Eles têm medo do que as universidades podem fazer, o que o movimento estudantil organizado pode gerar para o ano que vem. Não só para o processo eleitoral, mas até para antes dele. Né? Ainda com a possibilidade do risco do impeachment do Bolsonaro. Então esse é o primeiro ponto. Né? Eles têm medo do que a universidade, do que o número de jovens com consciência de classe e capacidade crítica aqui dentro pode fazer. E o segundo ponto importante que nós não podemos esquecer, né? Eu sou engenheiro de formação, estamos aqui num programa que é produzido em parceria com sindicatos dos engenheiros. Nós temos que lembrar que tem uma questão econômica muito importante aí. A universidade, num país periférico e dependente como o Brasil, representa um espaço de produção de tecnologia. De produção de tecnologia num país que precisa de tecnologia para ser independente, para ser autônomo. Né? E a maior parte da burguesia nacional no Brasil não está interessado em tecnologia brasileira, não está interessado num país autônomo e independente. Né? A boa parte da nossa burguesia é comprometida com interesses internacionais, principalmente com interesses norte-americanos. Né? É uma burguesia ligada ao capital externo, totalmente dependente desse capital externo, e não se interessa no espaço das universidades, principalmente as universidades públicas, que são o espaço dentro do Brasil onde mais se produz ciência, né? Onde mais se produzem publicações científicas, onde mais se produzem patentes, né? Que são necessárias. Nenhum país se desenvolve economicamente sem tecnologia. Então, essa fala e todos os cortes, todos os ataques do governo Bolsonaro à educação representam que nós não queremos isso, nós não queremos esse espaço de produção de militantes e de tecnologia, e nós vamos fazer de tudo para destruir isso ao máximo. E é aí que se coloca a universidade pública em xeque, né? E se coloca a tarefa de nós nos organizarmos. Não só a militância e o movimento estudantil organizado dentro da universidade, mas também dentro da luta popular dos pré-vestibulares
populares, por exemplo, como nós participamos dessa luta, fazer a nossa juventude popular entender que para que eles possam entrar na universidade, para que possam cumprir o seu direito à moradia, a universidade tem que existir, né? A universidade pública tem que existir. Então, temos que lutar por ela, temos que resistir para que esse projeto de privatização, de destruição das universidades públicas seja evitado. Olha, a fala de vocês dois é aquilo que nós esperávamos desse programa. Nós vemos que há resistência mesmo da juventude. Muitos dizem, cadê a juventude? A juventude está aqui. Vocês representam exatamente o prosseguimento desse país, a nossa história viva. E eu só queria direcionar para os dois, a partir exatamente dessa colocação do Pedro, agora final, é algo que nos preocupa muito, que é o acesso universal e gratuito para a educação. Para todos, educação pública e de qualidade. Nós temos acompanhado, depois do golpe de 2016, né, todo o desmonte do Estado brasileiro. Todo o desmonte. Propostas de financiadores e doadores para as universidades públicas como forma de privatizá-las, ou até mesmo propostas que têm sido apresentadas de extinção de universidades, como agora tem ocorrido no estado do Rio de Janeiro, com uma proposta absurda de se extinguir a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, apresentada por um deputado de extrema-direita. Me recuso a citar o nome desse deputado. Isso é proposta da extrema-direita, que não sabe conviver com a universalidade, não sabe viver com a pluralidade. Acha que as pessoas têm que trabalhar desde criança, como disse o atual presidente da República. Criança tem que trabalhar. Isso é um absurdo, é um crime. Como Rafael e Pedro veem esse projeto de desmonte das universidades e também, quero colocar para vocês, como vocês veem também o papel da universidade, de toda a comunidade da universidade, que passa por alunos, funcionários e professores nesse processo de manter essa grande construção brasileira. Rafael, começo com você e depois passo para Pedro. Olha, em primeiro lugar, como professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, me causa repugnância essa proposta, que ela seja sequer apresentada. Eu nem acredito que ela vá para frente. O presidente da Alerj, André Ciliano, até já disse que nem vai pautar. Eu nem acredito que a maioria dos deputados aprovassem isso ou que o governador sancionasse, independentemente de que governador a gente esteja falando. Mas causa repugnância que isso seja apresentado. Isso mostra assim, o nível de debate político em que a gente chegou. Talvez este parlamentar nem acredite que a proposta dele fosse para frente, ele quisesse apenas fazer para a claque dele. Mas antigamente as pessoas teriam pudor de apresentar um negócio desse. Né? Então a gente chegou num nível que eu acho que a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Eu estou me restringindo ao debate educacional porque é o tema do dia de hoje, mas a gente poderia discutir até outras áreas. Tá? E aí eu queria chamar a atenção para o impacto, por exemplo, da reforma administrativa para o campo educacional, seja as universidades, seja a educação básica. Né? A contratação de professores, prevê-se que a educação é um serviço de natureza não exclusiva do Estado, a ideia de ver professor e demais profissionais de educação, e quero deixar bem claro, eu estou me atendo à educação, mas isso vale para a saúde, isso vale para a assistência social, isso vale para a cultura, enfim, como meros prestadores de serviço esses profissionais. Né? E só com prestador de serviço não se faz política pública. Uhum. Não se faz política pública. Né? E a gente já vive, não só nesse governo, um capitalismo acadêmico no campo das universidades, dos centros de pesquisa, em que só a produção quantitativa é o que vale, não a questão da qualidade do que é produzido e do debate. Um modelo de pós-graduação e um modelo de ensino e um modelo de produtividade dos pesquisadores que não estimula a solidariedade, a interdisciplinaridade, o intercâmbio, o tempo, até o valor do ócio criativo, né? Mas que estimula só a questão do produzir e a competitividade. E a formação de grupos enclausurados, ao invés de você criar grupos solidários. Né? Que até antecede a este governo, é verdade, mas que ele o aprofunda. Né? E a questão de que a educação virou uma commodity,
virou um grande negócio, haja visto ações em bolsa, grandes grupos econômicos que estão assumindo o ensino superior e a educação básica privada, e com a cara de pau, inclusive, o seguinte: o mesmo conglomerado econômico possui escolas com diversas marcas voltadas para os diversos perfis econômicos de público e até perfis comportamentais. Às vezes, o mesmo grupo econômico ele tem uma escola mais conservadora e uma escola mais progressista. Uma escola mais cara e uma escola mais barata só para o cara dizer que não estuda em escola pública. Inclusive, existe um mito: não é verdade que toda escola particular seja melhor do que escola pública. Existe escola particular que vende só esse diferencial de que você não está na escola pública. Né? Então, a gente tem que ter uma visão sobre isso. Ao invés da gente estimular o espírito da inovação, da criatividade, como o Pedro falou, a gente está falando de estimular o empreendedorismo. A gente tem que divulgar, a gente tem que fazer com que a pessoa transforme o conhecimento em algo criativo. Como diria o Einstein, a imaginação vale mais do que o conhecimento em si. Porque não adianta você ter o conhecimento se ele for um conhecimento bancário. Claro que é preciso ter conhecimento, quanto mais conhecimento você tiver, mais criativo você o será. Mas não adianta nada você ter um acúmulo de conhecimento sem a criatividade. Era o Einstein que falava isso. A imaginação vale mais do que o conhecimento. E é óbvio que ele não está desmerecendo o conhecimento. Ele jogou uma frase para o debate. Ao invés de a gente estar discutindo inovação, criatividade, a gente está discutindo empreendedorismo. Nem nos Estados Unidos você vai ter uma sociedade de empreendedor, gente. Estou falando dos Estados Unidos pela questão do liberalismo, tá? Não tô... Então, assim, esse é um absurdo total. E eu, como trabalhista, eu nem sou contra a iniciativa privada, mas eu defendo uma forte presença do Estado, o Estado regulador, um Estado presente, entendeu? Um Estado que cumpra as suas funções, né? Que seja um Estado transformador, né? E queria dizer algumas coisas, porque soluções há. Existem, inclusive, formas de se financiar essa transformação. Recentemente, o governo vetou a aplicação do Fundo de Universalização do Setor das Telecomunicações, o FUST, para poder apoiar o processo de uso do ensino à distância nas escolas públicas no momento da pandemia. E o Fundo Setorial das Telecomunicações, e o FUST é uma alocação programática do FUST, tem mais de 30 bilhões de reais que estão lá contingenciados por conta de ajuste fiscal. E esse dinheiro ele é para ser aplicado na universalização das telecomunicações. E poderia ser empregado nisso. O Fundo Setorial do Audiovisual, e aí a gente entra na questão da cultura e da Ancine, ele tem alguns bilhões lá parados, né? Por que não destinar uma parte dele para a produção de conteúdo voltado para a educação, de conteúdo de filmes, obras seriadas e também de games, jogos eletrônicos? Eu não preciso direcionar o conteúdo. Quem for disputar os editais o apresente. Ampla liberdade para produzir o conteúdo educativo, né? Mas reservar, ter editais específicos para isso. E aí, Pedro, entra essa questão que foi colocada aí. Obrigado. Então, voltando à questão do caso da UERJ, né? Isso não é a primeira vez que isso acontece, né? Os ataques de parlamentares de extrema-direita ao UERJ. E isso tem uma razão muito, muito natural de ser, que é o ódio enorme de que esses parlamentares, que o bolsonarismo e que a nossa burguesia tem as universidades públicas, como eu já tinha colocado de forma geral, mas especialmente a UERJ. A UERJ não é uma universidade pública qualquer no Brasil. A UERJ foi a primeira universidade no país a ter um sistema de cotas, a pioneira das ações afirmativas no Brasil, uma universidade, mesmo com todas as suas contradições, uma das universidades mais populares que nós temos no nosso país. Né? Então, obviamente, essa é mais um desses projetos que não tem nenhum escrúpulo desse grupo político, desse consórcio político, na verdade, mas muito, né, mesmo que seja só algo para sair na mídia, para levantar para a base social deles totalmente fascista, né? Ainda assim a escolha pela UERJ não é à toa, né? E isso suscita para a gente uma discussão importante, que é compreender que o ódio deles não é apenas a educação. É um ódio a qualquer referência, qualquer alusão e qualquer pauta popular. E a UERJ, assim como as outras universidades públicas, não trata apenas de educação.
a universidade pública, a educação pública, na verdade, envolve muitos outros direitos, muitas outras pautas populares fundamentais. Vou dar um outro exemplo muito importante disso. No ano passado, nós das Brigadas Populares participamos da construção de uma pauta muito importante aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a luta pela alimentação das crianças. Né? Durante nas escolas públicas, boa parte das crianças têm direito à alimentação, né, à merenda na escola, e durante a pandemia, como as crianças não estavam indo para as escolas, por causa do coronavírus e todas as questões sanitárias, essas crianças não tinham acesso a esse direito à alimentação. E isso para a parte, né, a população periférica, a população de favela no Rio de Janeiro é fundamental. Né? Então, nós construímos uma luta muito importante junto com outros movimentos de mães, né, e de mulheres que lutaram por esse direito. Né? Na época, na metade do ano passado, o governo, ainda era o governo Crivella, estava entregando cestas básicas, né? Mas as mães começaram a reivindicar uma melhora, porque as cestas básicas vinham com alimento podre, com alimentos de qualidade extremamente duvidosa. Vou dar um exemplo para vocês, não vinha leite, era uma mistura láctea, sabe? Eram produtos de péssima qualidade. E aí, elas, né, o movimento de mães, as brigadas populares e mães de diferentes lugares do Rio de Janeiro se organizaram para reivindicar a efetivação do direito à alimentação das crianças de qualidade, né? E conseguiram conquistar um cartão alimentação, né, para o governo recarregar os cartões e as mães pudessem comprar os alimentos para as crianças ao invés da cesta básica, mas ainda assim num valor pífio. Né? E aqui agora ainda vai acabar, porque as escolas estão nesse vai e não volta aí, enfim, cheio de contradições. Esse é só um exemplo importante. Perdão. É só um exemplo importante de como a educação pública está relacionada com a alimentação, principalmente das crianças, né? Está relacionado com a segurança, está relacionado com a possibilidade, principalmente das mães, poderem trabalhar e deixar as crianças na escola, né? Porque a gente sabe que a maior parte do nosso povo não tem dinheiro para pagar babá, para pagar, enfim, ou creche, o número de creches é extremamente pequeno. Então, assim, isso é uma questão fundamental. Então, quando a gente discute educação pública, quando a gente discute o ódio desse consórcio político fascista à educação pública, todas essas questões estão em jogo. A todos esses direitos que circundam a educação popular e que a construção de muitos desses, inclusive tem uma herança muito grande do pensamento de pensadores como o Darcy Ribeiro, né? Toda a construção política do Brizola, os Brizolões aqui no Rio, o exemplo também que o professor Rafael deu no Rio Grande do Sul, né? Isso, a escola pública é para criança passar o dia inteiro, estudar, escovar os dentes, almoçar, comer, se alimentar bem, né? São todos esses direitos que estão relacionados. Então, a luta pela universidade pública, a luta pela educação pública é lutar por essa dignidade, por esses direitos da nossa juventude, né? E, na verdade, de todo o nosso povo. E isso faz muito parte da construção que nós fazemos da nossa rede de pré-vestibulares, enfim, da nossa rede de educação popular só cria, na verdade, né? Nossos pré-vestibulares, enfim, nossos espaços de educação popular acontecem em espaços nas comunidades que nós chamamos de comunas, né? Que são centros de educação popular, primeiramente, né? Mas que também dentro deles tem uma série de outros projetos, projetos de educação economia solidária, projetos de organização das mulheres, né? Projetos de educação como a rede de pré-vestibulares, enfim, outros. Mas enfim, nós pensamos a construção desses espaços como centros de debate, de referência e de construção política, né? Nós fazemos a construção, né, desse projeto desde do golpe, né? Nós interpretamos a necessidade da construção desses centros territorializados, né, focados em disputar o cotidiano das massas, o cotidiano das pessoas, né, tratando das pautas que são necessárias para a melhoria do seu dia a dia, né, das suas pautas mais básicas, mais próximas do seu cotidiano. Nós entendemos isso como uma missão estratégica que a esquerda tem que ter nesse novo momento histórico, né, de que não podemos mais nos deixar levar
pelo golpismo, não podemos mais escapar da missão, que é organizar as massas, organizar os territórios, estar próximo das pessoas, estar próximo do povo, construir as pautas nos locais onde elas acontecem, nos lugares onde elas são necessárias, né? Não adianta nós falarmos de lutar pelas favelas, de lutar pelo povo, se a gente não está próximo de onde as pessoas vivem, se nós não estamos próximos para disputar o cotidiano e a sociabilidade dessas pessoas. Por exemplo, a discussão das fake news tem tudo a ver com isso. Qual é a única... Nós nunca vamos conseguir vencer as fake news com as mesmas ferramentas que eles usam. A gente não tem emissora de televisão, quer dizer, pelo menos emissora de televisão com faturamentos milionários, bilionários, né? Nós não temos todas as ferramentas, a tecnologia, os recursos que a burguesia tem. Mas nós conseguindo estar próximos das pessoas, conseguindo fazer uma comunicação popular, uma comunicação de massas, uma comunicação, né, onde as pessoas vivem, a gente convence, a gente vence as fake news. Porque quando a pessoa vê a coisa acontecendo, a realidade convence muito mais do que uma mensagem no WhatsApp, né? Então, essa para nós, é a principal tarefa estratégica da esquerda: reconstruir o trabalho popular, construir comuna, construir centro de educação, construir pré-vestibular, enfim, construir as diferentes pautas que permitem a organização, permitem mobilizar o nosso povo onde as pessoas vivem, onde elas estão dispostas a lutar. Porque as pessoas convencem a lutar quando elas veem o redor delas mudando, quando elas veem a comunidade delas mudando. E, a partir daí, ver que é possível mudar uma cidade, é possível mudar um estado, é possível mudar um país. Então, é nisso que nós acreditamos, isso que estamos aí todos os dias lutando. Puxa, obrigada, Pedro. É muito inspirador e ele acaba antecipando a uma coisa que a gente sempre faz no nosso programa, é fazer uma prospecção para o futuro. O que a gente imagina para o futuro para fazer isso que o tema do programa se propôs, que é a revolução pela educação, né? Aí eu queria envolver o professor Rafael nessa proposta de prospecção para o futuro. Como que dentro da universidade é possível trabalhar em redes, né, como você já sugeriu, né, numa coisa menos individualista, menos voltada para a meritocracia, mas que se pudesse trabalhar em rede para fazer essa emancipação. Então, um aceno para o futuro, professor Rafael. Tá, então, olha só, queria um adendo a uma questão que o Pedro colocou. Além das ações afirmativas, a UERJ tem outros elementos populares. Ela, quando ela surgiu ainda como Universidade do Distrito Federal, o Rio de Janeiro ainda estava no Rio de Janeiro, o Distrito Federal ainda era o Rio de Janeiro, a capital, na concepção originalmente concebida, na sua concepção original, estou sendo redundante, perdão, ela foi a primeira universidade pública a ter ensino noturno. Isso não foi pouca coisa. Ela sempre teve como marca os seus projetos de extensão, porque a universidade tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão, mas em geral a extensão é a menos considerada, e a UERJ sempre teve uma extensão muito proeminente. Com sucateamento, alguns programas tiveram que ser cortados ou reduzidos, mas ainda assim ela se mantém. Aliás, quando a gente pega o projeto arquitetônico do campus principal, que é o campus Maracanã, a UERJ tem outros campos, mas o principal, indubitavelmente, é o Maracanã, você tem uma concha acústica, você tem um teatrão, você tem o Centro Cultural Noel Rosa, né? Você tem várias atividades populares ali. Eu sou professor da UERJ, eu nunca estudei na UERJ, mas eu vivia na UERJ, por conta dos seus programas. Isso fez parte da minha formação, da minha educação, isso, inquestionavelmente. Né? Desde a questão do lazer, das festas, do DCE, aos cursos de extensão, às atividades de extensão, havia uns projetos de show ao meio-dia, né, de programação ao meio-dia, né, havia shows de artistas populares, ali, ou ingressos, que esses shows eram de graça, os shows à noite eram a preço popular. Isso ajuda na formação e na educação da cidade, do Estado, para além da comunidade acadêmica estrito sensu, né? Então, a primeira questão é a gente pensar as universidades como polos, né, irradiadores de diálogo dessa transformação da educação, né, da educação em todos os seus níveis.
Em segundo lugar, um diálogo com a sociedade civil, organizações da sociedade, como as que o Pedro faz parte. Né? A gente pode, inclusive, assim, a extensão e a progressão da educação de tempo integral pode e deve ser feita em diálogo com essas organizações, assim como clubes, entidades de classe, né? A complementação do caráter integral da escola pública, ela não precisa ser o tempo inteiro na escola. Aliás, nem o Anísio Teixeira pensava nisso, né? O modelo de escolas parque já era exatamente para esse aspecto. Da mesma forma que eu critiquei o Anísio Teixeira, eu reconheço seus méritos, ele era nacionalista. Aliás, a gente não pode varrer os problemas para debaixo do tapete, e nem as virtudes. Né? A gente construir pontes de comunicação com a sociedade, produção de conhecimento. Por exemplo, os institutos federais que produzem, né, ensino tecnológico de nível médio e, além disso, e também ensino superior, né, eles podem ser polos de diálogo com os institutos tecnológicos estaduais dos estados. Por que os institutos federais localizados no Rio de Janeiro não podem estabelecer parcerias com as escolas da FATEC, que são as escolas de ensino tecnológico do Estado? Eu acho que, inclusive, isso dá um caráter e um sentido republicano e nacional às instituições federais. O Colégio Pedro II, ele não só pode ser uma referência, como ele pode ser um polo de formação continuada dos professores de todas as redes municipais, estaduais e até particulares, por que não, do Brasil inteiro. E dá um sentido, enobrece o caráter do Colégio Pedro II. Eu tenho um orgulho imenso de ter sido aluno do Colégio Pedro II. É um orgulho imenso, porque assim, eu sou muito grato ao que eu tive ali. E o ensino foi tão bom que até, assim, na minha época, né, eu vou fazer 53 anos no final do ano, na minha época, o Colégio Pedro II era muito mais conservador do que era hoje, mas era também transgressor. Estou me alongando demais, agora eu quero ouvir o Pedro. Estou cansado de falar. Pedro, fala aí um pouquinho. Olha, Rafael, esse Pedro, Beth, é um programa cheio de vida. Né? O tema do programa é a revolução pela educação. Né? Diante de um Estado totalmente exploratório no qual nós vivemos, né? Vocês hoje aqui revelaram coisas muito importantes, tanto Rafael quanto Pedro, que é a questão da solidariedade. Né? É possível, por meio da solidariedade, na educação, se transformar. Então, o projeto que Pedro participa, professor Rafael na universidade, atuando, é possível sim. E o que, na verdade, o governo Bolsonaro teme, e a extrema-direita, é exatamente isso que nós estamos vendo hoje aqui. É a rebeldia transformadora. Então, é essa rebeldia transformadora que nós não podemos perder. E temos que manter acesa sempre dentro de nós. Olha, queremos agradecer a vocês aí pelo esse programa maravilhoso. E deixo aí a palavra final para vocês, começar pelo Pedro e terminar pelo Rafael. Pedro, suas considerações finais. Só gostaria de agradecer muito por esse debate. Né? Como eu disse, como eu comecei a minha primeira fala, a luta pela educação é uma luta estratégica, é uma luta pela liberdade, é uma luta pela autodenominação do nosso povo. Né? Então, nós temos que nos comprometer com ela e compreender que a luta da educação é a luta do cotidiano, é uma luta de pé no chão, é uma luta de pés na terra e de entender que o nosso povo luta por educação porque precisa de educação, porque a educação é o único caminho por uma vida melhor. É o único caminho para um Brasil livre, soberano, comprometido com o seu povo. Né? Então, muito feliz de estar participando aqui, compartilhando essa mesa de pessoas tão valorosas e de luta, né? E vamos aí construir essa luta. Vamos em frente, camaradas. Nós é que agradecemos, Pedro. Rafael. Bom, quero agradecer o convite. Tá, obrigado. Eu quero agradecer o convite, né, e dizer que a minha forma um pouco, um tanto quanto apaixonada, é inspirada no professor Darcy Ribeiro. Bonito. O cara só tinha um pulmão e falava, né, só tinha um pulmão, né, e falava. Né? Eu sou muito inspirado porque eu era adolescente e frequentava a Biblioteca Celso Kelly, atual Biblioteca Parque, né? Antes era a Biblioteca Pública Estadual, depois a Biblioteca Parque, e ali assim tinha umas coisas interessantes, porque era a década de 80, né? E ali se passava assim,
tinha uma videoteca ainda na época do VHS, do Betamax, né? Então, muito filme nacional. Tinha filme estrangeiro também, mas muito filme nacional, né? E às vezes o Darcy ia pessoalmente ali, ele era secretário de Ciência e Tecnologia, né? Ciência, Tecnologia e Cultura, se não me engano. Né? Juntava cultura com ciência e tecnologia, né? E era interessante que ele vinha bater papo, né? Eu tava lá com o uniforme do Pedro II, ele vinha bater papo comigo. Não, porque tem esses negócios aí de censura, dizer que tem filmes que são impróprios para menor de 18 anos, mas eu quero mais é que você veja lá no Nudez da Sônia Braga, naquele filme que ele que ela tá fazendo ali, A Dama do Lotação, e que não sei o que. É isso mesmo, a vida é isso, né? Entre outras coisas, e isso passava a vida. Isso é um ato educativo, transformador. Isso aí. Né? Isso é uma. Né? Quero mais é que vocês assistam o filme do Glauber. Você sabia que o Glauber era meu amigo? Ele ficava falando assim, né? Não, mas eu até soube, né, o famoso discurso dele no enterro do Glauber em 81. Semana que vem vai fazer 40 anos da morte do Glauber, né? Porque o próprio Darcy me contou, né? Falando assim. E é legal, porque assim, veja bem, gente, o cara era vice-governador, secretário estadual de Ciência e Tecnologia. E tinha essa. Isso a gente perdeu. Mas a gente vai recuperar. Né? Essa visão do que é o Brasil. O Brasil é muito maior do que isso. Né? É um ato educativo. O cara vê a estátua de um príncipe nigeriano numa exposição em Nova York, ligar para o governador de estado, pedir para mandar comprar, e aquilo ali passar a ser o monumento a Zumbi, o primeiro monumento a uma personalidade vinculada à causa afrodescendente no Brasil. Ele falou, não, o que importa é a verossimilhança. Aquele ali é um príncipe nigeriano, mas no Brasil vai ser Zumbi e pronto, está acabado. E não é à toa que a estátua do Zumbi é constantemente pichada por neonazistas. É preciso essa reflexão profunda de tudo que aconteceu, de tudo que tem acontecido, e agradecer, assim, a gente teria muito mais coisas para falar, mas me chamem para próximos debates, para próximas discussões. E queria só dizer uma coisa, o programa de vocês é fundamental, né? Esse programa ele precisa ter o seu registro, né? Ele precisa estar presente em centros de pesquisa, né? Esses diálogos precisam ser preservados, porque eles são importantes. Gente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Beth. Obrigada a vocês, obrigada a quem nos acompanha até esse momento. Obrigada, Pedro, professor Rafael, Jorge. Nós vamos, infelizmente, temos que ficar por aqui, mas outros debates virão e certamente o que foi discutido aqui vai repercutir muito, porque foram palavras sábias e compartilhamentos muito importantes. Obrigada a todos, agradecemos a todos e até a semana que vem, né, Jorge? Isso, até a próxima semana, com um novo Soberania e Debate. Até lá. Tchau.